Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um passo a passo aqui para o canal, cheio de amor, cheio de carinho, e eu tenho certeza que vocês vão amar. Pessoal, ainda não dei o nome para essa peça, então eu vou esperar as sugestões de vocês. Deixa aí nos comentários. Pessoal, essa peça é muito multifuncional, porque pode usar com lápis de cor, canetinhas, né? Pode também usar como porta-maquiagem, porta-remédios, dá para organizar bastante coisa. Ela tem essa necessaire no meinho, que é destacável, são 2 bolsos, um em cada lateral, tem um fechamento com um botãozinho Ritas. Gente, é muito funcional, é muito bacana essa peça. E a medida final ficou com 36 por 21 de largura. E dá para usar a criatividade e fazer ela bem colorida. Então, pessoal, bora pro passo a passo. Pessoal, para montar o molde é muito fácil. É uma folha de sulfite de 30 por 21 e mais um pedacinho de 7 por 21. Nós vamos começar riscando 1 centímetro naquela parte que tem 7. Pessoal, e com uma cola, nós vamos passar em cima daquela marcação de 1 centímetro. Feito isso, nós vamos colar a folha de sulfite bem em cima dessa marcação, certo? O nosso molde é maior que a folha de sulfite, por isso essa junção das folhas. Colhem direitinho, bem na margem mesmo, bem em cima da linha que a gente fez, assim o seu molde não vai ficar torto. Pessoal, feito isso, nós vamos agora arredondar todos os cantinhos. Pessoal, conta aí pra mim nos comentários, vocês estão gostando do passo a passo, do conteúdo aqui do canal? Pessoal, eu já risquei, já arredondei e já cortei, certo? Agora a gente vai fazer as marcações. Pessoal, eu faço um vinco bem no meio mesmo desse nosso molde, certo? Agora eu vou lá e vou fazer uma marcação em cima dessa marcação que a gente fez de vincar o papel, certo? Agora, o que eu vou fazer? Vou marcar 2 centímetros para um lado e 2 para o outro. Eu uso essas marcações da régua, né? Assim facilita e também não deixa o seu molde torto. E então, pessoal, ali no meio nós temos uma marcação de 4 centímetros. Pessoal, agora nós vamos fazer a marcação do nosso botão. Pode ser o botão Ritas, pode ser o botão imantado. Eu vou usar a marcação de 4 centímetros, tá? Da beiradinha para dentro 4 e do outro lado a mesma coisa. Eu faço aquela bolinha lá no meinho para depois eu furar, certo? Agora, pessoal, nós vamos fazer a marcação na parte de cima, tá? Nas duas partes. Eu vou usar a marcação ali de 3 centímetros, do topo para baixo, risco, e do outro lado a mesma coisa. Fala a verdade, pessoal, super fácil de montar o nosso molde, né? E a altura desse molde, ele fica com 36 centímetros, tá bem? E prontinho, meus amores, já temos todas as marcações prontas e vamos começar agora cortando nossos tecidos. Pessoal, eu já escolhi meu tecidinho principal
Já cortei na manta também maior, porque eu vou fazer uma telacê, tá bem? Eu vou trabalhar nesse tecido. Eu vou lá no ferro e vou grudar o meu tecido nessa manta. Se vocês tiverem manta R2, é melhor. Eu não tenho a manta R2 aqui em casa, então eu vou trabalhar com a cola. Mas se vocês não tiverem nem a cola e nem a manta R1, pode trabalhar assim mesmo, só que tem que fazer uma telacê dos dois lados. Eu já começo ali riscando, eu vou fazer uma marcação de 5 centímetros e depois vou fazer no sentido oposto. Agora que vi, pessoal, desculpa, minha câmera cortou um pouquinho, mas eu só tava fazendo uma telacê mesmo. Pessoal, não esqueçam de deixar uma curtida aí nesse vídeo, um comentário também e compartilha. Eu já costurei, já fiz o meu matelacê e agora eu vou lá no ferro de passar tirar toda essa marcação de giz. Prontinho, pessoal. Agora eu vou cortar certinho o meu molde. Eu risco com uma caneta. Eu risquei com uma caneta. E agora, pessoal, eu vou cortar o meu forro, tá bem? Eu vou cortar o meu forro um pouco maior. E se o seu tecido tiver amassado igual o meu, passa ele no ferro, viu? E é essa colinha que eu uso para colar o meu tecido junto ali com a manta. Eu já passei o meu tecidinho de forro, já tinha jogado o spray ali na parte da manta e agora eu tô espalhando e ajeitando o meu tecido do forro. Feito isso, pessoal, agora eu vou passar uma costurinha em volta, em cima daquela marcação que nós fizemos. Costurinha feita, agora eu vou tirar todo o excesso de manta e tecido. Prontinho, pessoal, já cortamos, já refilamos. Agora nós vamos fazer a nossa marcação na parte do forro. Eu gosto de colocar um clipezinho ali na parte de cima para segurar. Vou ajeitando na parte de baixo e já encontro o meio da minha peça. Mas eu posso fazer isso me baseando pelo nosso molde que já está pronto. E essa marcação que vamos fazer agora é a mesma que está no molde. Eu já encontrei o meio da minha peça, mesmo assim, eu vou lá com o meu molde, vou posicionar ele em cima e dar uma conferida para ver se tá certo. Se tiver certinho, eu já vou fazendo a minha marcação com a caneta Fantasminha. E essa caneta Fantasminha nada mais é que uma caneta que apaga com o calor do ferro. Pessoal, as mesmas marcações que fizemos no nosso molde vão ser feitas também no na nossa peça, desse jeitinho. Observem que eu já furei ali naquela parte que nós fizemos a bolinha. Então, eu posiciono certinho, bem retinho, pessoal, e faço a marcação. Todas as marcações já foram feitas. Agora, vamos separar o restante dos nossos materiais. Eu já cortei o meu zíper, que vamos usar ali nas duas laterais, 2 cursores e 2 plástico cristal. Lembrando que as medidas vão estar na descrição do vídeo.
Pessoal, também vamos utilizar viés para o acabamento do zíper e na parte de baixo ali do nosso bolso. Já separei os materiais e agora, pessoal, eu vou pegar aqueles 4 pedaços de viés e vou dobrar ao meio para vestir o nosso zíper. Vou fazer isso em todos os cortes de viés. Pessoal, essa costura que eu estou fazendo agora para segurar o viés no zíper é rente aos dentinhos, somente nesse lugar. Feito isso, agora nós vamos passar o outro corte de viés, outro pedaço de viés nessa parte, em uma dos lados do plástico cristal. Eu refiz ali novamente o vídeo, porque eu achei que não estava gravando, pessoal, mas estava. Então, vou fazer uma costurinha na parte de baixo ali do viés, tá? Não no topo. Costurinha feita, pessoal, olha aí, na parte de baixo que passamos nossa costurinha. Agora vamos posicionar o nosso bolsinho de cristal ali rente aos dentinhos e passar uma costura rente aos dentinhos também para segurar o plástico cristal no zíper. Pessoal, do outro lado, faremos a mesma coisa. É só vestir o nosso zíper e vestir também ali o nosso viés no nosso plástico cristal, certo? Já montamos o nosso bolsinho, agora vamos passar o nosso cursor. Cursor já colocado, eu vou deixar ele ali no meinho para não me atrapalhar depois. Pessoal, eu não deixo uma medida exata para o plastiquinho cristal, eu deixei a medida de 11 centímetros, né, de altura, mas a minha costura pode ser diferente da sua, dependendo do calcador. Então, a gente vai ali, ó, alinha naquele risco, naquela marcação que a gente fez, alinha ali na parte de baixo também, vê o que sobra aqui, que está passando ali naquela linha, e a gente tira, corta fora. Pessoal, quando eu falo de costura diferente, eu quero dizer que você pode usar um calcador diferente do meu, você pode usar a separação ali do zíper maior, entendeu? Então, você pode usar também um calcador de zíper. Isso vai ficando um pouquinho diferente na costura, mas é só cortar aquela sobrinha que passar ali na parte de baixo, tá bom? É só alinhar direitinho o nosso bolsinho ali que dá tudo certo. Eu prefiro fazer desse modo do que passar uma medida para vocês e depois vocês costurarem torto ali embaixo, né? Concordam comigo? Então, eu já tirei aquele excesso que sobrou do meu plastiquinho cristal e agora eu já tô passando o meu viés nele. Eu vesti o meu viés no plástico cristal na parte de baixo e as medidas, pessoal, bate direitinho. E eu faço o mesmo processo dos dois lados, nos dois bolsinhos. Pessoal, outra coisa, essa costura que eu estou fazendo é apenas ali na parte de cima. Não passem ainda a costura na parte de baixo, que a gente ainda vai passar, costurar no nosso bolsinho, na nossa peça. Agora, nós vamos costurar os bolsinhos na peça, certo? Pessoal, eu alinho tudo ali direitinho, tudo retinho e coloco um clipezinho bem nas bordinhas do zíper. Eu passo uma costura de segurança, pessoal.
apenas de segurança, bem na bordinha, para segurar o zíper, para ele não andar enquanto a gente passar a costurinha depois ao redor todo, que ele pode entortar se você fizer isso. É apenas na costura, no viés e no zíper. Não faço essa costura no plástico cristal, tá bem? Porque eu vou virar a minha peça e passar uma costura em toda a volta. Aí sim eu vou pegar o plástico cristal. E essa costura do plástico cristal eu gosto de fazer depois que eu já fiz todas as costuras. Agora vamos começar a passar as nossas costurinhas para fechar o nosso bolso. Eu começo ali em uma das partes do nosso bolso, passo uma costura bem no topo, naquela parte que ainda não tinha sido costurada. Essa costura precisa ser retinha, bem em cima daquela marcação que nós fizemos, pois assim a nossa peça vai ficar bem simétrica. E do outro lado, eu faço a mesma coisa. Passo uma costura ainda na onde não tinha sido passado. E agora, vamos fechar o bolsinho da parte de baixo. Também, rente àquela marcação que nós fizemos. E se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Prontinho, pessoal! Agora a nossa costura em toda a volta, segurando o nosso plástico cristal. Vamos tirar todo o excesso de zíper, de plástico e de viés. Pessoal, outra dica legal, ao invés de usar o forro de algodão, vocês podem usar o bagum, que é impermeável. E essa parte está quase pronta. Agora nós vamos colocar os botões. Pessoal, vocês podem utilizar o botão Rita sim. Eu vou utilizar ele na parte onde vai a minha nécessaire. Eu vou utilizar o botão imantado, tá? Mas vocês podem utilizar sim, que dá certo, o botão Ritas, botão de pressão de plástico. Minhas marcações do botão já estão prontas ali e agora eu vou furar. Eu utilizo esse furador que veio junto com um kit que eu comprei de botão Ritas, certo? Esse kitzinho de botão imantado, ele tem duas partes, a parte mais grossa e a parte mais fina, que é o macho e a fêmea. Então, eu vou usar, pessoal, essa parte mais fina para a base, para a parte de baixo ali, certo? E a parte da minha nécessaire eu vou usar aquele mais grossinho. Prontinho, pessoal, eu já coloquei o meu botão imantado. Eu já vou tirar essa marcação de caneta, que é a caneta fantasminha. Prontinho, pessoal, o botão já tá certinho, já tá no lugar. Meus amores, agora nós vamos colocar o nosso botão, tá? Então, nessa parte de cima, eu escolhi usar o botão Ritas, o botãozinho de plástico. A gente vai começar a fazer as marcações para posicionar nossos botões.
Olha como essas medidas que eu passei para vocês dá certo. Fica tudo simétrico, fica bem direitinho. Pessoal, vamos fazer uma marcação de 1 centímetro a partir daquela costura que tem ali no topo, certo? Eu vou me baseando por ela e vou contar 6 centímetros de fora para dentro e posicionar o meu botãozinho. Então, posiciona, conta 6 e risca de fora para dentro, certo, pessoal? Eu já fiz aquela marcaçãozinha e já furei com o furador. Olha como fica. Fica super certinho. E não esqueçam, pessoal, de colocar o botãozinho certo. Macho e fêmea, macho e fêmea. Depois dá um trabalhão para tirar se der errado. Prontinho, pessoal, os botões já estão no lugar. Pessoal, agora é a parte mais fácil do vídeo. Nós vamos fazer a mini necessairezinha que vai ser encaixada na nossa base. Já temos o nosso molde ali de 24 por 20. Vai ser as nossas medidas, tá? Para a nossa necessairezinha. Já cortei o zíper também e já separei o cursor. O zíper nós vamos utilizar na parte de 20 centímetros, ok? Pessoal, na parte do meu tecido principal, eu também vou fazer um matelacezinho, só que eu vou fazer com ele nas medidas menores, de 3 centímetros. Vai dar um charme. E o meu matelacê já está pronto, agora eu vou refilar. Vou refilar e deixar no mesmo tamanho do nosso molde, que é de 24 por 20. Prontinho, meus amores, já está tudo refilado, tudo certinho, na medida correta do nosso molde, certo? E agora, nós vamos cortar ao meio. Como a medida é de 24 por 20, nós vamos deixar 12 para cada lado, tá? Vejam se está batendo tudo direitinho, tudo correto. E nós vamos repetir o mesmo processo no nosso forro. Cortar ao meio. Tudo certinho, tudo já cortado. Agora, nós vamos montar a nossa necessairezinha. Pessoal, para montar essa mini necessaire é muito fácil. Vamos lá. Primeiro, nós vamos pegar o nosso zíper, virar os dentinhos para baixo e passar uma costura no topo, bem rente ao tecido ali, certo? Agora, eu peguei o meu forro, virei ele frente com estampa, né? Frente com frente. Passei uma costura pelo lado da manta. Acabou a minha linha da bobina, agora eu voltei. Agora, nós vamos fazer a nossa costurinha de pesponto. E com a outra parte, pessoal, é a mesma coisa. É só deixar ali o meu tecidinho principal rente ao zíper,
ali no topo, passar uma costura de segurança, viro o meu forro frente com frente, também posiciono ele lá na parte de cima para ficar retinho, passo uma costura de um pé de máquina, viro, ajeito meus tecidinhos cada um para um lado e passo uma costura também de pesponto. Costura feita, cursor no lugar, agora nós vamos montar a nossa mini necessaire. É só ajeitar ali naquela parte do zíper, colocar um clipezinho e eu faço isso ao redor todo da nossa necessaire. E na parte do forro eu gosto de utilizar os alfinetes. Eu deixo uma abertura ali na parte do forro, tá, pessoal? Porque depois nós vamos desvirar. E já passo uma costurinha em toda a volta, em cima do zíper. Eu gosto de passar nas laterais primeiro e depois eu passo na parte de baixo. E a costurinha do forro e das laterais já foram feitas. Agora, eu passo uma costura ali na parte de baixo da minha peça, certo? Agora, meus amores, vamos fazer a nossa marcação da caixinha de leite. Nós vamos fazer a medida de 1,5 por 1,5, certo? Não podemos passar dessa medida. E essa marcação, pessoal, de 1,5 por 1,5 é a partir da nossa costura, tá? Aquela parte que nós costuramos, então se baseie por ali. Na parte do forro, eu também faço essa marcação. Mas, pessoal, eu não preciso fazer essa caixinha de leite, porque é uma necessaire muito pequenininha. Então, às vezes eu nem faço, mas se vocês quiserem, pode fazer também. E antes de fazer a caixinha de leite, eu gosto de dar um retrocesso ali naquela parte onde a gente cortou. Esse retrocesso é muito importante, principalmente porque vamos puxar. Se a gente puxar e não tiver um retrocesso ali, a nossa pecinha vai abrir e pode ficar torta. Estique, puxa e alinha toda a nossa costurinha ali para a caixinha de leite ficar perfeitinha. Alinhou? Agora eu passo uma costura de um pé de máquina naquela parte que a gente fez a marcação, certo? Fechando a nossa caixinha de leite. Pessoal, eu já desvirei a nossa pecinha. Olha que linda que fica essa mini necessaire. Pessoal, eu já vou alinhando, arrumando toda a costurinha ali. E eu ainda não fechei a parte do forro, tá bem? Não vamos fechar, porque nós vamos colocar os nossos botões. Pessoal, eu não deixei as medidas das marcações para posicionar o nosso botão, porque são botões diferentes. O botão Rita é diferente do botão imantado, então é muito fácil para a gente fazer essa marcação. Vai ser muito fácil, eu vou explicar para vocês. Como aqui eu estou utilizando o botão imantado, certo, pessoal? Então, eu vou encostar aquela parte de fora dele, a circunferência ali, naquela parte da caixinha de leite, certo? Pode fazer as medidas desse jeito, pessoal. Vai lá, faz a marcaçãozinha com canetinha ou com giz. E dá super certo, tanto no botão Ritas quanto no botão imantado. Esse botão, pessoal, que eu estou utilizando é com rebite, tá? Mas eu tenho aquele de garrinha, e como a minha necessaire ainda não foi fechado o fundo, o forro, eu vou usar esse daqui com garrinha. Prontinho, pessoal, eu já coloquei o meu botão imantado com garrinha.
Ó, bem rente aquela costura da caixinha de leite, viu? Olha como fica. Pessoal, não dá trabalho nenhum colocar depois os botões, né? É só amassar a peça, como ela é uma necessairezinha muito pequenininha, dá para amassar direitinho e ir lá no balancinho e colocar. Mesmo se você estiver utilizando o alicate, né, para colocar botão de pressão, todos dão certo. Olha lá, eu só tô mostrando uma demonstração, porque eu já usei o de garrinha, certo? Vamos fechar o nosso forrinho. Prontinho, pessoal, o forro já foi fechado. Como eu já disse antes, eu não fiz a caixinha de leite nele, porque não precisa, é bem pequenininha. Eu vou ajeitando ali a nossa pecinha, a nossa mini necessaire. Olha, eu arrumo todos os cantinhos, aquela parte do zíper. Olha que fofa! E tá pronta, Bruna? Não, ainda não está pronta. Só falta passar o nosso viés em volta, que é o nosso acabamento lindo, maravilhoso. Já cortei o meu viés e vamos começar a aplicar. Eu sempre falo isso aqui, cada um tem o seu jeitinho de aplicar o viés e o meu é desse jeito que eu vou aplicar hoje. Ai, pessoal, não esquecendo, vamos colocar as nossas etiquetas. Porque produto sem etiqueta não tem retorno, né, pessoal? Pessoal, e aí, até aqui vocês estão gostando? Deixa aí nos comentários, não esqueçam, hein? Eu sempre falo isso, pessoal. Sempre que vocês deixam aí uns comentários, tipo, nossa, gostei muito dessa peça, nossa, sua didática é muito legal, muito bacana. Eu adoro ler esses comentários, dá um incentivo muito grande em nós artesãos, né? E não é bom demais receber um elogio das nossas clientes? É a mesma coisa aqui no YouTube. É muito importante para mim ler um comentário de vocês. E também gosto de ver aquela curtida, viu? Pessoal, e outra coisa que eu quero falar para vocês é que vocês podem deixar sugestões aí também, viu? De uma peça que vocês viram e gostaram e ainda não encontraram aqui pelo canal. Pode deixar aí nos comentários também. Já costurei o viés. Agora, pessoal, nós vamos virar ele do outro lado. Vamos dar uma leve puxadinha, certo? E vamos rebater. E uma dica que eu quero deixar aqui para vocês, essa parte do viés, né, que termina ali, vocês têm que deixar rente à costura que vocês fizeram, certo? E já estamos finalizando a nossa peça maravilhosa. Olha, pessoal, que gracinha! Super delicada, uma fofura, super útil. E como uma das sugestões, eu já deixei a minha montadinha aqui com lápis de cor, canetinha.
E outra sugestão também, pessoal, é deixar os remédios organizados, deixar absorvente, kit de higiene, maquiagem. Eu falo para vocês, essa peça é muito multifuncional. E aí, gostaram? Então deixa aquele like maravilhoso, um comentário e até o próximo vídeo, pessoal. Um beijo!